Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Sabe aquela atitude de pai em que ele vai lá e cobre seus filhos, porque os seus filhos precisam? Nós normalmente cobrimos os filhos porque eles estão com frio, mas também quando os filhos saem do banho, nós cobrimos os filhos. Cobrir é uma atitude significativa na Escritura. Ela fala bastante, porque está sempre relacionado a cobrir o pecado, ou seja, não deixá-lo exposto diante da santidade de Deus. Nós vamos começar o Salmo 32, também Salmo de Davi, um homem que, ainda que tenha sido considerado como homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido para fazer a vontade do Senhor, principalmente ali na realeza, um homem também de muitas falhas. E ele diz o seguinte, Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. É interessante que parece haver uma progressão de Davi para mostrar a eficácia do perdão divino, da justificação divina. Observe que Davi usa três ideias para falar do perdão divino ou da justificação divina. Ele diz que bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. O primeiro delas é esse aí. Esse cobrir o pecado, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, quando, após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor comendo do fruto proibido, diz o texto que, versículo 21 de Gênesis 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, ou seja, os cobriu. Deus foi o primeiro, logo no início, quando Adão e Eva haviam pecado, que vestiu ou cobriu Adão e Eva. Foi ele quem mostrou misericórdia e graça, perdoando Adão e Eva, para que eles não tivessem o pecado exposto diante da santidade do Senhor. Deus os cobriu, Deus os vestiu. É interessante que você pode ver isso para que nós tenhamos mais clareza de que realmente há uma relação entre se vestir, cobrir e o esconder o pecado diante de alguém, que lá em Gênesis 9, quando o texto nos diz que, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Observe que enquanto Cã envergonhou o pai, procurando expor a sua nudez perante todos, diz o texto que os outros dois irmãos, Sem e Jafé, eles cobriram a nudez do pai. Ou seja, para que ela não fosse exposta, para que não ficasse evidente a todos o erro cometido, eles cobriram. Essa é a ideia. Davi usa essa ideia para falar de Deus que oculta o nosso pecado diante dos próprios olhos santos dele. Ele cobre, como quem pega uma roupa e cobre a nudez para não ser expostas as vergonhas daquela pessoa. Ele cobre o pecado, porque Deus é santíssimo, para que ele não veja o pecado, então ele cobre. Mas nós falamos de uma progressão porque é interessante perceber que, primeiro, ele diz que Deus cobre o pecado. Depois, no versículo 2, ele diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, primeiro,
há iniquidade, mas ela é coberta para que Deus não veja em sua santidade e a ira do Senhor não se derrame sobre o pecador, para que Deus não venha ter que aplicar a justiça condenando aquele que é injusto. Mas no segundo momento ele diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, a quem Deus diz assim, não tem pecado. Não tem pecado. Já é evidente que cobrir o pecado nos livra da ira vindoura. Mas quando ele entra no segundo ponto, ele mostra uma progressão. Não só o pecado é coberto, mas o próprio Deus diz não há pecado. Como se a pessoa não tivesse feito nada de errado, mas ela fez. Tanto que foi coberto. A progressão que mostra a eficácia do perdão divino. A justiça de Deus dada ao homem é tão eficaz que o próprio Deus olha para o homem e diz: não há pecado nele, não há injustiça nele, não há iniquidade nele. E, no terceiro momento, ele diz: em cujo espírito não há dolo. Ou seja, Deus não atribui iniquidade àquela pessoa e ainda diz assim: olha, não há nenhuma maldade nela. Não há. Então, essa progressão mostra que a justiça divina, ela realmente ela é eficaz. E o apóstolo Paulo fala sobre esta justiça divina quando em Romanos capítulo 4 quer nos mostrar que é pela fé que nós adquirimos essa justiça. Ele diz assim: que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão, se foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele usa então os versículos 1 e 2 do Salmo 32. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem um Deus atribui justiça. Observe, ele interpreta que não atribuir pecado ao homem é o mesmo que dar-lhe justiça, que atribuir justiça, que lhe chamar de justo sem ele ser justo. É bem-aventurado o homem a quem Deus diz: este homem é justo. É justo porque Deus o justificou, não porque encontrou alguma justiça nele. E ele cita, então, o Salmo. Como isso lhe foi atribuído? Por meio da fé. Por meio da fé no Senhor Jesus, por crer naquele que morreu na cruz para nos justificar, no justo e justificador. Então Deus não só cobre os nossos pecados, mas nos chama de justos, porque não vê em nós pecado algum. Como? Por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por meio do sangue que nos cobre, o sangue que nos reveste, o sangue que pintado sobre nossas portas, como no caso do Êxodo, ele nos livra da ira vindoura. Pois bem, bem-aventurado é o homem que tens. Ou seja, enquanto pessoas esperam, procuram felicidade em ter dinheiro, enquanto pessoas procuram felicidade em ter um bem como uma casa, um carro, alguma outra coisa, enquanto pessoas procuram felicidade em bens materiais, ou mesmo em prazeres e deleites que nós podemos ter nesta vida, a palavra do Senhor diz que feliz, muito feliz é o homem que Deus cobre os pecados, que Deus não atribui iniquidade, antes o chama de justo e diz: não há mal nenhum neste homem. Tudo isso porque Deus manifesta o seu amor nesse ato de justiça em favor do homem. Pedro, em 1 Pedro 4, diz que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É este o amor de Deus por nós. Feliz o homem que experimenta o amor de Deus, tendo os seus pecados cobertos diante da face do Senhor. Vamos orar agradecendo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Como o Senhor é bom, e a tua justiça e teu amor foram manifestos na cruz do Calvário. Obrigado por isso. Que o Senhor seja glorificado, para que nós, Senhor Deus, nos alegremos também em ser instrumentos para a tua glória. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo,
por termos sido comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Que o Senhor receba a nossa oração. Tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.